Vamos lá, então. Bom, esse encontro, né, que foi batizado com o nome de Cuidando de Quem Cuida, ele relaciona exatamente esse sentimento que a professora Samantha quis imprimir, que é um momento em que nós estamos falando das pessoas que cuidam de quem tem alguma dificuldade, algum transtorno, no caso. Então, aqui todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos com esta dificuldade. Somos todos unificados nessa situação. Quando a gente... Ops, não está mudando aqui. Aqui. Eu sou psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga, sou mãe também de uma criança agora já com 17 anos, com dislexia. Eu coordeno o NEA, que é o Núcleo Especializado em Aprendizagem da Faculdade de Medicina do ABC. Lá nós realizamos avaliação há aproximadamente 18 anos. Agora, no finalzinho do ano, o NEA irá completar 18 anos de existência. Nosso filho está completando também 18 anos no final do ano. Então, quando o NEA nasceu, na realidade, todo esse nosso desejo de ter um grupo interdisciplinar na região do ABC nem estava relacionado diretamente ao nosso filho, e sim relacionado a todos os pacientes que nós já acompanhávamos aqui, tanto de escola pública quanto de escola particular. Então, nós costumamos dizer que o NEA é um filho também, ele nasce praticamente ao mesmo tempo que o nosso filho nasceu. Eu quero aproveitar todos que já estavam, né, e os que estão entrando, para esborrifar um super bom dia a todos vocês, que a gente consiga assim, juntar pensamentos, ideias e trocas positivas nesse nosso encontro Cuidando de Quem Cuida. O que eu queria inicialmente dividir com vocês é a diferença entre dificuldade e entre transtorno. Eu só precisaria pedir se seria possível fechar o áudio. Acho que tem alguns áudios abertos, eles estão devolvendo o som. A diferença entre dificuldade e entre transtorno. A dificuldade de aprendizagem, ela tende a ser algo passageiro. Em curto a médio prazo, nós vamos ter uma melhora bem significativa, por exemplo, ali no início da alfabetização. Com uma intervenção rápida, muitas vezes até com o próprio reforço escolar, aquele momento ali que a criança faz o reforço escolar, ela já corresponde rapidamente se ela estiver diante de uma dificuldade de aprendizagem. Lembrando que agora, somando a pandemia, essa situação de dificuldade, ela modifica a forma e o tempo de melhora. Ela irá se estender por mais tempo. Enquanto que o transtorno de aprendizagem, se nós pensarmos no termo transtorno, né, antes era déficit, depois era distúrbio e agora é transtorno. O conceito de transtorno causa um transtorno na nossa realidade, no nosso funcionamento familiar ou do próprio paciente, da própria criança. O transtorno já é uma condição diferente, ele é uma condição que nós podemos dizer permanente, que irá ter melhora, sim, eu posso dizer assim, não somente como psicóloga e psicopedagoga dos meus pacientes, mas como mãe. A melhora existe, ela é consistente, desde que a gente tenha uma realidade de acompanhar o nosso filho, o nosso aluno, neste tratamento, nesta evolução. Porque a dificuldade, muitas vezes, na escola, com os reforços escolares, isso já flui. Mas quando nós falamos de um transtorno de aprendizagem, mais precisamente aqui da dislexia, porque nós temos a de leitura, de escrita e o de matemática, mas nós estamos focando mais hoje no de dislexia. Nós precisamos fazer a intervenção, família, escola, paciente, área multi e área médica unidos. Então, essa é uma diferença muito importante. No entanto, uma não é mais importante que a outra. Tanto a dificuldade é importante, quanto o transtorno é importante. Lá na faculdade, né, e tanto também no núcleo
ABCWRW, que o Instituto ABCWRW tem 27 anos de existência e o NEA tem 18. Em ambos, quando nós damos a devolutiva do caso, quando nós usamos a expressão dificuldade de aprendizagem, muitas vezes, tanto a família quanto a escola subestimam a dificuldade. E a dificuldade, ela é muito consistente, mesmo não sendo um transtorno. Então, se nós pais que estamos aqui, familiares, se nós ouvirmos o termo dificuldade de aprendizagem, é muito importante que já estejamos atentos a como conduzir. Pensando em dificuldades, eu trouxe um pouquinho de algumas causas que podem trazer as dificuldades de aprendizagem. No caso, não o transtorno, mas a dificuldade. Nós pensando em Brasil, né? Nós temos um sério problema de saneamento, nós temos muita dificuldade em vários estados, em várias cidades, para ter escolas preparadas em condições. Nós precisamos pensar na desnutrição, que é um fator importantíssimo, tanto para a dificuldade quanto para o surgimento dos transtornos, o estímulo familiar, a necessidade que às vezes nossos filhos têm de mudar de escolas frequentemente, porque às vezes nós pais temos empregos e trabalhos que ciclam e mudam de cidade. Então, eu tive um paciente que ele mudou 4 vezes de escola no período de 2 anos. Então, quando ele começava a se adaptar, ele já estava em outra escola, porque a família migrava de 6 em 6 meses para locais diferentes por conta do trabalho. A distância que uma escola tem da casa da criança, do adolescente, dependendo de quanto tempo ela fica para se deslocar, a evasão, a própria oportunidade cultural que cada comunidade, que cada classe social possibilita. Alguma questão ligada à metodologia. Às vezes a escola tem uma metodologia que não encaixa com o aluno. O sistema de ensino também é um outro fator que nós temos que estar sempre atento quando nós vamos matricular o nosso filho. Qual é a metodologia dessa escola e qual é o sistema de ensino que ela utiliza? Os conflitos familiares, nós estamos falando aqui de dificuldades, tá? Um conflito familiar, ele não causa um transtorno de aprendizagem, ele pode causar uma dificuldade de aprendizagem que tende a ser passageira, é diferente. Então, eu, enquanto mãe, eu vou dividir uma coisa com vocês. Em algumas situações, foi muito comum eu ouvir algo assim: será que a dificuldade que o seu filho ou que os seus sobrinhos têm não é em virtude de um conflito familiar? Porque, olha, no nosso caso, você e o seu esposo têm uma diferença de idade entre vocês dois, será que isso não pesa em causar o transtorno de aprendizagem? Gente, a diferença de idade entre eu e meu esposo nunca foi um motivo de conflito. Então, eu insistia em dizer para as pessoas que me perguntavam que não existia uma relação entre conflito familiar e dificuldade. Todas as famílias têm algum tipo de conflito, algum tipo de desentendimento, de opiniões diferentes entre casais, mas isso não vai gerar um transtorno de aprendizagem. O abuso sexual, o estresse pós-traumático, são todos causas de dificuldade de aprendizagem e não do transtorno. No nosso caso, mais precisamente agora, no momento de pandemia, a ausência dos recursos eletrônicos, eles vão causar dificuldades de aprendizagem, porque a criança ou adolescente ou universitário não tendo condições de ter plataformas e ter condições eletrônicas de seguir as aulas, eles vão ter dificuldades, bem como o excesso de eletrônicos. Nós estamos com uma geração que está completamente absorvida pelos eletrônicos. Então, ter sinal de internet não garante aprendizagem, porque esse indivíduo ele pode estar emergido num vício de eletrônicos. Então, a pandemia é um sinal muito importante de que a dificuldade estará muito presente. Agora vamos falar de
um pouco mais voltado no transtorno de aprendizagem, na dislexia e também na dificuldade, porque esses sinais na educação infantil, que nós pais, nós podemos observar no dia a dia também, porque esses sinais estão dentro da nossa casa, não está somente dentro da escola. Então, se nós observarmos que o nosso filho pequeno, ou ali com 7, 8 anos, ou relembrarmos desses sinais, isso é muito importante. Se ele teve um atraso na linguagem, se ele teve uma fala infantilizada, ou ele mantém, se ele tem dificuldade de pronúncias, vamos estar atentos, nós pais, se os nossos filhos têm dificuldade em nomear as letras, os objetos, as cores. Às vezes eles nomeiam, mas eles demoram para evocar o nome da cor ou do objeto. Isso é importante. O tempo que nosso filho demora para trazer à tona o nome daquilo que ele quer nomear. Se ele conta, se ele quantifica, se ele consegue sequenciar alguma história que a gente esteja conversando com ele, recontando. Quem tem filhas meninas, né, acaba vivendo uma coisa bem mais interessante nesse sentido, porque as meninas pedem para a gente recontar a história da Branca de Neve, da Cinderela e de tantas outras diversas vezes. Na realidade, psiquicamente falando, o que elas estão tentando é ver que aquela princesa vai se dar bem no final. Isso os meninos também fazem. As meninas fazem com mais frequência, sim, mas os meninos também fazem. O que é importante? É a gente perceber se ela está tendo sequência nessa história, se ela está compreendendo. E, às vezes, até recontar essa história com nossos filhos e deixar eles mudarem o final. Não é que a Branca de Neve precisa se dar mal no final, mas deixe eles inventarem uma história, deixe eles inventarem um final diferente, para que eles possam mostrar a criatividade, para que eles possam nos mostrar se eles conseguem criar algo em cima daquilo. São sinais importantíssimos para nós. Quebra-cabeça. Nós, pais, às vezes temos assim o desejo que os nossos filhos montem aqueles mega, ultra, super mega quebra-cabeças, e na clínica eu falo sempre para os pais, o quebra-cabeça de acordo com a idade do seu filho. E se de repente na idade dele ele não estiver montando, é importante voltar uma idade e deixar ele ter êxito, porque isso vai ajudar muito na autoestima. Então, vamos brincar bastante com eles e observar se eles espelham as letras e os números, se vocês estão sentindo irritabilidade ou tristeza. Agora no online, talvez isso não esteja tão evidente para nós, mas no presencial, uma criança com dificuldade de aprendizagem, ali na educação infantil, já apresentando risco para a dislexia, ou mesmo no início do Fundamental 1, ela tende a apresentar uma irritabilidade diferente e uma tristeza diferente, onde nós pais somos muito questionados. Nossa, está acontecendo alguma coisa na sua casa porque o seu filho é muito irritado, porque o seu filho é muito triste, porque o seu filho não se comporta bem. Na realidade, não é na maioria das vezes na nossa casa que está acontecendo alguma coisa, é na aprendizagem. Então, isso é muito importante, porque senão gera culpas desnecessárias em nossas famílias. Se as rimas, a literação, se ela está funcionando ali na educação infantil, se eles conseguem evocar as palavras que foram sendo aprendidas, porque se nós percebermos que eles estão com essa dificuldade, o que vem ali na frente, principalmente no Fundamental 1, nas séries iniciais da alfabetização, eles vão ter dificuldade com o vocabulário expressivo e vão ter dificuldade com o vocabulário receptivo. Então, é aí que a professora fala, nossa, mas essa criança não flui. Na realidade, ela até sabe, mas ela não sabe o que fazer com tudo aquilo. A indisciplina e a inibição é muito comum na educação infantil, a criança com dificuldade ou já anunciando um possível transtorno, apresentar indisciplina ou a inibição. E, novamente, o que ocorre? O questionamento familiar. Está acontecendo algo na sua casa que faz com que o seu filho fique indisciplinado na escola?
não necessariamente esteja acontecendo alguma coisa nos nossos lares. Muitas vezes, quando se trata de dificuldade de aprendizagem, de transtorno, essa indisciplina ou essa inibição é um resultado, é uma consequência da própria dificuldade. Precisamos estar atentos à dificuldade motora. Lá no Instituto ABCWRW e no NEA, nós encontramos crianças, no caso já pré-adolescentes, que não amarram o tênis e têm uma relação bem estreita com a dislexia, que não andam de bicicleta. Então, nós temos relacionado uma questão de condição motora bem estreita com as questões de dislexia, com TDAH também. Mas o TDAH, eu acho que como ele é mais aventureiro, principalmente o hiperativo, ele se coloca mais nas aventuras esportivas. Se nossos filhos conseguem relacionar tamanho, então pega aquele copo pequeno lá no armário, ele vem com o maior copo que está ali dentro. Então, aí você começa a perceber, nossa, mas tinha um copo pequeno, um médio e um grande. Ele trouxe já exatamente o grande e nós pedimos um pequeno. Então, esses sinais, claro que eles não são definitivos, é um conjunto de sinais que irão classificar uma dificuldade a caminho de um transtorno. A dificuldade de leitura compartilhada, né, a troca de leitura ali no início do Fundamental 1, e até de relacionar dimensão, espaço e quantidade. Por que ele não está mudando? Aqui. Bom, quando a gente pensa nessa questão da dificuldade do transtorno, nós temos que estar muito atentos, porque nós precisamos procurar ajuda, nós precisamos procurar avaliações especializadas, e porque a nossa defesa é por uma equipe interdisciplinar, e não por uma área isolada de avaliação, porque há necessidade de nós diferenciarmos a dislexia de outros quadros, de outras situações. A deficiência intelectual, a deficiência auditiva, visual, o TDAH. Vocês viram que eu destaquei aqui o TDAH porque ele é bem primo de primeiro grau da dislexia. No entanto, a deficiência intelectual ela só pode ser diagnosticada por um psicólogo e na melhor condição que seja um psicólogo que seja neuropsicólogo, porque a neuropsicologia é uma especialidade exclusiva do psicólogo. Então, a deficiência intelectual ela precisa ser avaliada quando a gente suspeita de uma dislexia, para que a gente possa separar essas condições, porque quem tem dislexia não tem deficiência intelectual. Então, é muito importante procurar uma equipe interdisciplinar. O que a gente sempre costuma dividir com os pais que nos procuram, que eles sempre estão muito preocupados com o rendimento, com a nota que o seu filho tenha. Então, essa frase ela acaba surgindo nesse sentido, de tanto em 18 anos de NEA, em 27 anos de ABCW, repetir a eles que os filhos deles não são uma nota. Então, os nossos filhos, o meu filho, os meus sobrinhos, os filhos de todos que estão aqui, ou netos, todos os familiares, eles não são uma nota, apesar do vestibular priorizar o rendimento e a nota. Hoje, atualmente, nós estamos tendo um vestibular bem mais coerente em diversas faculdades. Meu filho prestou 3 vestibulares e nessas faculdades, além da prova de alternativa e da redação, que foi assim, foram temas muito bem escolhidos para o momento de pandemia, ele teve entrevistas. Numa das faculdades, para evitar, vamos dizer assim, o protecionismo ou o não protecionismo, ele passou por 3 entrevistas. Então, as faculdades estão começando a entender que não é só acertar a resposta, existe um indivíduo por trás disso tudo, existe um ser. Então, nós não somos uma nota, os nossos filhos não são uma nota, eles são a soma das vivências. Aqui estão alguns Instagrams que eu elenquei, né? O da Samantha, que é super conhecido, o nosso da dislexia, que é bem recente, do Instituto já tem um tempo maior, o da Dislexia Brasil,
é um Instagram que eu e a Samantha fazemos parte do movimento, que vale a pena vocês seguirem também. O do NEA, ele é bem recente, ele tem mais ou menos agora uns 50 e pouco dias de existência, é porque lá no NEA nós não tínhamos quase tempo nem de respirar. E eu confesso que a Samantha me incentivou muito. Você precisa ter um Instagram, você precisa ter um Instagram. E eu, Samantha, eu já tenho 3 Instagrams para cuidar. E a faculdade acabou nos permitindo, nos autorizando ter um Instagram exclusivo, e nós estamos cuidando dele neste momento. Então, eu aproveito novamente para agradecer a Samantha por este momento, por poder dividir com todos vocês que a gente tem dificuldade, que a gente tem um transtorno, que a gente tem uma pandemia, e que hoje em dia nós vamos ter muito mais crianças com dificuldade, talvez, nos procurando do que com transtorno. Samantha, nossa agenda do NEA está lotada até o final do ano, porque a realidade da dificuldade de aprendizagem, ela é notável em relação à pandemia. Então, eu agradeço a todos.